Quando fui cumprimentar meus futuros sogros, cheguei de mãos vazias. Minha sogra então virou a mesa e disse: "Nossa, seus pais te ensinaram isso?" Logo depois, quando meu marido entrou segurando algo nas mãos, ela agarrou a mesa e começou a chorar. Clara se arrumou com calma antes de sair de casa, escolhendo uma roupa que fosse discreta, mas ao mesmo tempo elegante, porque sabia que aquela noite seria importante. Era a primeira vez que iria conhecer os pais de Ricardo, e a preocupação em causar uma boa impressão não saía da sua cabeça. Durante o caminho, ela pensava em vários assuntos que poderia comentar para quebrar o gelo. Mas o nervosismo falava mais alto, e por isso ficou em silêncio, apenas observando a rua pela janela do carro. Ao chegarem à casa, Clara respirou fundo e tentou se encher de coragem, pois sabia que aquele primeiro contato seria lembrado por muito tempo. Subiu os poucos degraus que levavam até a porta e tocou a campainha, sentindo-se o coração bater forte, como se quisesse escapar pela boca, enquanto ensaiava mentalmente um sorriso educado. A porta logo se abriu e, de imediato, Dona Lúcia apareceu diante dela. O olhar da mulher era firme, quase frio, como se analisasse cada detalhe da visita, desde o cabelo de Clara até os movimentos de suas mãos. Um pouco atrás, surgiu o Sr. Alberto, que se manteve quieto, apenas observando a cena, sem demonstrar muito no rosto, como se quisesse deixar a esposa conduzir o momento. Clara cumprimentou os dois com um "boa tarde", respeitoso, estendeu a mão de maneira educada e tentou parecer confiante, embora sentisse que estava sendo examinada em cada gesto. Não trazia nada consigo, além de sua pequena bolsa pendurada no ombro, e acreditava que bastava estar presente, sorridente e educada para mostrar quem era de verdade. Quando entrou na sala, reparou na mesa já preparada para o jantar. Os pratos estavam cuidadosamente alinhados, os copos brilhavam sob a luz da lâmpada e o cheiro forte da comida, ainda quente, preenchia todo o espaço, trazendo uma sensação de casa organizada e tradicional. Clara se sentou em um canto, ajeitou-se na cadeira e tentou se manter tranquila, respondendo com simplicidade às primeiras perguntas sobre o trabalho, a cidade onde morava e a própria família. Apesar da conversa inicial parecer leve, Clara sentia uma tensão escondida no ambiente. O olhar constante de Dona Lúcia voltava, vez ou outra, para suas mãos vazias, e aquele detalhe, por mais simples que fosse, já carregava um julgamento silencioso, como se sua presença ali não tivesse sido suficiente. O clima da sala mudou de repente, como se algo pequeno tivesse disparado uma reação muito maior do que se esperava. Dona Lúcia, que até então se limitava a observar, ergueu a voz de maneira brusca e fez uma pergunta que soou mais como acusação do que como curiosidade. "Veio aqui de mãos vazias? Seus pais nunca te ensinaram a levar nada quando visita alguém?" A frase caiu como um peso no ar, deixando Clara sem resposta por alguns segundos. O tom da sogra não era apenas crítico, mas carregava uma dureza que deixava claro que, para ela, aquele gesto era sinal de desrespeito, e não uma escolha inocente. A acusação pública feita diante do sogro deixou Clara constrangida e imobilizada, sem conseguir encontrar palavras para se defender. Dona Lúcia não se conteve apenas nas palavras. Com um movimento impulsivo, empurrou a mesa posta, fazendo pratos e talheres tremerem e alguns quase caírem no chão. O gesto dramático transformou o ambiente em uma cena de tensão, como se um simples detalhe tivesse se tornado um problema de grandes proporções. Alberto tentou intervir de forma calma, pedindo para que a esposa se acalmasse, mas sua voz foi abafada pelos soluços e pela respiração pesada dela, que agora se mostrava tomada pela emoção. Clara, sentada no canto, observava a cena sem acreditar no que estava acontecendo, sentindo que qualquer reação sua poderia ser interpretada como provocação ou falta de respeito. Foi nesse momento que Ricardo chegou, ainda segurando algo simples nas mãos. Um presente, talvez um doce ou um vinho trazido de última hora. Assim que a mãe o viu, o contraste ficou evidente.
Enquanto Clara estava de mãos vazias, ele surgia com algo visível, e esse detalhe foi suficiente para que Dona Lúcia agarrasse a borda da mesa com força e começasse a chorar, como se a diferença entre os dois fosse a prova definitiva de quem estava certo e quem estava errado. O choro dela misturava acusação e vitimismo, criando uma cena ainda mais constrangedora, em que Clara se sentia isolada e marcada por um erro que, aos seus olhos, nem deveria ter importância. Naquele instante, o que poderia ser apenas um pequeno mal-estar inicial, ganhou proporções muito maiores. O gesto da sogra não era apenas sobre a falta de um presente, mas parecia carregar anos de tradição, valores familiares rígidos e uma expectativa de comportamento que Clara desconhecia. O episódio, por mais simples que pudesse parecer visto de fora, se transformava em uma disputa silenciosa sobre respeito, costumes e aceitação. E Clara, que sonhava em começar uma relação tranquila com os sogros, percebia agora que havia entrado em um território onde cada gesto seria observado, julgado e talvez usado contra ela. Depois do jantar interrompido por gestos e palavras pesadas, Ricardo se ofereceu para levar Clara de volta. O trajeto de carro, que em outras circunstâncias poderia ser uma oportunidade de conversar e rir sobre os detalhes da noite, tornou-se um espaço sufocante, marcado por um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. Clara olhava pela janela, observando as luzes da rua passarem rapidamente, mas não conseguia se desligar da cena que havia acabado de presenciar. A lembrança da sogra virando a mesa e depois chorando continuava repetida em sua mente, como um filme que insiste em rodar mesmo quando já não se quer mais assistir. Ricardo mantinha as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada, evitando qualquer contato visual. Ele parecia pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas não encontrava coragem para começar uma conversa. Sabia que precisava explicar, pedir desculpas, ou ao menos reconhecer a dor que Clara havia sentido. Mas sua lealdade, dividida entre a mãe e a esposa, o deixava paralisado. O som do motor era o único ruído que preenchia o espaço, e a cada minuto que passava, a distância emocional entre os dois aumentava. Clara, por sua vez, tentava controlar as emoções. Parte dela queria desabafar, dizer em voz alta o quanto se sentira humilhada, mas havia também um medo de transformar aquele momento em uma briga ainda maior. Não queria que Ricardo pensasse que ela estava forçando uma escolha imediata entre mãe e esposa, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. O peso da situação lhe apertava o peito, e o silêncio que se prolongava no carro parecia empurrá-la para uma sensação de solidão profunda. Quando chegaram ao prédio de Clara, ela abriu a porta devagar, como se não tivesse pressa de sair, mas também não tivesse vontade de continuar ali. Ricardo finalmente quebrou o silêncio com uma frase curta, quase sussurrada. "Amanhã a gente conversa com calma." A promessa soava como tentativa de adiar uma discussão inevitável, mas Clara entendeu como um pedido para que ela, mais uma vez, fosse paciente. Entrou em casa sem responder, consciente de que aquela noite não tinha sido apenas um jantar mal sucedido, mas o início de uma ferida que poderia marcar todo o futuro da relação. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo ao apartamento de Clara. Ele não havia dormido bem, pois a imagem da noite anterior ainda lhe pesava na memória. Ao entrar, encontrou Clara sentada no sofá, com uma xícara de café ainda cheia em cima da mesa, sinal de que estava mais preocupada em organizar os pensamentos do que em se alimentar. O silêncio que tomou conta da sala não era o mesmo do carro. Agora havia uma expectativa clara de que algo precisava ser dito. Ricardo respirou fundo e começou a falar, tentando parecer calmo, mas a voz denunciava o esforço. Disse que a mãe era intensa, que sempre reagia de forma exagerada e que aquilo não significava que não gostasse dela. Tentava minimizar o episódio como se fosse apenas um traço da personalidade de Dona Lúcia. Clara escutou em silêncio, mas por dentro sentia um desconforto ainda maior. Ela percebeu que Ricardo buscava justificar a atitude da mãe em vez de reconhecer o quanto a situação tinha sido dolorosa para ela.
Quando finalmente respondeu, sua fala saiu pausada e firme, revelando que não queria discutir, mas também não pretendia aceitar a versão simplificada dos fatos. Disse que não era apenas sobre uma mesa virada ou uma acusação precipitada, mas sobre respeito. Para Clara, aquela cena tinha mostrado mais do que uma personalidade forte. Era um teste, uma forma de marcar território e de mostrar quem realmente mandava dentro daquela família. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, tentando processar as palavras. Ele sabia que Clara tinha razão, mas sentia-se incapaz de confrontar a mãe com a dureza que a situação exigia. A lealdade filial falava alto, e mesmo reconhecendo o exagero, ele não queria assumir que a esposa havia sido humilhada. Tentava equilibrar as duas partes, mas quanto mais se esforçava nesse equilíbrio, mais Clara se sentia sozinha dentro da relação. Ela não queria um aliado apenas em momentos fáceis, mas alguém que fosse capaz de protegê-la quando a injustiça viesse de dentro da própria família. A conversa se prolongou por mais de 1 hora, alternando momentos de silêncio pesado com frases curtas, carregadas de tensão. No fim, Ricardo pediu paciência, repetindo que tudo se ajustaria com o tempo e que bastava evitar novas situações de confronto. Clara, mesmo sem concordar, não discutiu mais. Entendeu que não adiantaria insistir naquela manhã. Guardou suas palavras e pensamentos para si, mas dentro dela crescia uma certeza incômoda. Se aquele fosse apenas o começo da convivência com Dona Lúcia, ainda viriam muitos desafios pela frente, e o verdadeiro teste não seria só com a sogra, mas também com o próprio marido. No início da tarde, enquanto Clara tentava se distrair com tarefas simples da casa, o celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Lúcia. O coração de Clara acelerou imediatamente, não pelo conteúdo em si, mas pela lembrança do episódio que ainda estava fresco em sua memória. A mensagem começava com um tom aparentemente educado, mas escondia uma forma de cobrança velada. A sogra dizia que queria explicar o que havia acontecido, mas logo em seguida mencionava que, em sua família, era tradição nunca chegar de mãos vazias quando se visitava alguém. O texto soava menos como uma tentativa de pedir desculpas e mais como uma lição, como se Clara tivesse falhado em algo básico da convivência social. Clara releu as linhas mais de uma vez, tentando entender se havia ali algum reconhecimento de que a cena havia passado dos limites, mas não encontrou nada além de justificativas e uma sutil inversão de papéis. No final da mensagem, Dona Lúcia escrevia que tinha ficado abalada e que não queria ser mal interpretada. Para Clara, o discurso soava como se a sogra se colocasse no lugar de vítima, transformando sua reação exagerada em algo aceitável. Essa inversão trouxe uma mistura de indignação e impotência, porque a situação deixava claro que, para a sogra, não havia erro em sua conduta, apenas na atitude de Clara. Quando mostrou a mensagem a Ricardo, ele leu em silêncio e devolveu o celular com um comentário breve. Ela sempre foi assim, não leva nada para o lado pessoal. A resposta dele não trouxe conforto, mas um peso maior, porque mostrava que Ricardo estava acostumado a relativizar os excessos da mãe. Clara percebeu que, para ele, aquela mensagem era apenas mais um episódio previsível no comportamento de Dona Lúcia, enquanto para ela, era a prova de que a sogra não tinha a menor intenção de reconhecer os limites. Esse desencontro de percepções reforçou o sentimento de isolamento que Clara já carregava desde a noite anterior. Nos dias seguintes, Clara evitou responder de imediato. Precisava organizar os pensamentos e decidir se valia a pena confrontar aquela versão dos fatos ou simplesmente deixar o assunto morrer. Dentro dela, havia uma dúvida crescente. Ignorar a mensagem significava aceitar uma injustiça, mas responder poderia abrir um novo conflito ainda mais difícil de administrar. A sensação era de estar em um campo minado, onde qualquer passo mal calculado poderia gerar outra explosão emocional. Essa tensão, silenciosa mas constante, passou a acompanhar Clara e a marcar a relação com Ricardo, pois não era apenas a sogra que estava à prova, mas o próprio futuro do casal
diante da influência da família. Depois de alguns dias de silêncio, Clara decidiu que não poderia mais adiar uma resposta. A mensagem de Dona Lúcia continuava em sua mente como uma ferida aberta, e a cada vez que relia aquelas palavras, a sensação de injustiça aumentava. Ela sabia que evitar o assunto significaria aceitar a versão da sogra como definitiva, e isso a deixava ainda mais desconfortável. Por isso, numa tarde em que Ricardo havia saído para o trabalho, Clara tomou coragem e ligou, respirou fundo antes de apertar o botão verde, mas sua voz ainda tremia quando ouviu do outro lado o tom carregado de Dona Lúcia dizendo apenas "Alô". Clara tentou começar de forma calma, explicando que nunca foi sua intenção desrespeitar ninguém e que acreditava que uma visita poderia ser marcada mais pela presença e pela vontade de conhecer do que pelo que se levava nas mãos. Falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado, porque sabia que qualquer deslize poderia ser usado contra ela. Do outro lado, no entanto, Dona Lúcia não se mostrou disposta a escutar. Interrompeu Clara algumas vezes, repetindo que tinha se sentido ofendida e que não conseguia entender como uma moça educada podia chegar à casa de futuros sogros sem nada. Transformava o diálogo em um monólogo, como se buscasse reafirmar sua posição e deixar claro quem estabelecia as regras. O que mais surpreendeu Clara não foi apenas a falta de abertura para a conversa, mas a forma como a sogra rapidamente se colocou no papel de vítima. Dona Lúcia dizia que tinha chorado a noite inteira, que seu coração era sensível e que as pessoas não entendiam seu jeito. Para Clara, aquilo parecia uma estratégia. Em vez de reconhecer o exagero da cena da mesa virada, a sogra trazia o foco para sua própria dor, tentando despertar culpa. Era como se dissesse, de forma indireta, que o problema não estava em sua reação, mas na incapacidade dos outros de aceitarem sua intensidade. Quando desligou, Clara estava ainda mais confusa do que antes. A tentativa de esclarecer transformou-se em um novo mal-estar, porque agora, além de lidar com a humilhação inicial, precisava administrar a narrativa construída pela sogra, que se colocava como injustiçada. Sentiu que havia perdido espaço para se defender e que a conversa não tinha aberto caminho para uma reconciliação, mas sim para mais desconfiança. Ao compartilhar o episódio com Ricardo mais tarde, percebeu que ele continuava dividido, pedindo calma e sugerindo que o tempo resolveria as coisas. Para Clara, porém, ficava cada vez mais evidente que o tempo não curaria nada sozinho. Se não houvesse limites claros, a relação com Dona Lúcia seria marcada por novos confrontos. Alguns dias depois da ligação frustrada, Clara recebeu um novo contato de Dona Lúcia. Dessa vez, o tom era diferente. Em vez de críticas diretas, a sogra usava palavras mais suaves, convidando o casal para um almoço de reconciliação. A mensagem dizia que queria apagar os mal-entendidos e começar de novo, mas Clara não deixou de perceber que, ao escrever mal-entendidos, Dona Lúcia novamente evitava reconhecer qualquer excesso de sua parte. Mesmo assim, Ricardo encarou o convite como uma oportunidade de restabelecer a paz, e Clara, embora hesitante, acabou aceitando, mais pela vontade de preservar o relacionamento do que por acreditar em uma mudança verdadeira. O dia do almoço chegou carregado de tensão. Ao entrar na casa, Clara notou que a mesa estava ainda mais arrumada do que na primeira visita. Os pratos eram de porcelana. As taças refletiam a luz da janela e havia flores no centro, como se tudo tivesse sido preparado para criar uma atmosfera impecável. Dona Lúcia os recebeu com abraços rápidos e sorrisos ensaiados, tentando transmitir cordialidade. Mas a rigidez de seus gestos denunciava que a paz oferecida poderia ser apenas aparente. Clara, sentada diante daquela mesa impecável, não conseguia deixar de pensar que cada detalhe-se ali tinha sido cuidadosamente pensado para reforçar a imagem de uma família tradicional, unida e respeitável. A refeição começou com pequenas conversas sobre trabalho, notícias locais e assuntos neutros, mas logo Dona Lúcia encontrou espaço para introduzir comparações sutis.
Comentou sobre antigas noras de conhecidos, elogiando-as por sempre levarem algo quando eram convidadas. A frase, embora dita em tom leve, tinha endereço certo, e Clara percebeu o olhar fixo sobre si, como se o passado ainda estivesse sendo usado como medida. Ricardo tentou mudar de assunto, mas o constrangimento já havia sido instalado, deixando claro que o almoço de reconciliação não seria tão simples quanto parecia. No meio desse clima, quem se destacou foi o sogro. Seu Alberto, geralmente silencioso, resolveu intervir discretamente. Dirigiu-se a Clara com perguntas gentis sobre sua família, seu trabalho e seus planos para o futuro, demonstrando um interesse verdadeiro. Foi a primeira vez que Clara sentiu algum acolhimento dentro daquela casa, ainda que em pequenos gestos. Percebeu que, embora a sogra tentasse ditar o tom das relações, havia brechas que poderiam abrir espaço para convivências menos hostis. No entanto, a sensação de que estava sendo constantemente avaliada continuava, como se cada resposta sua fosse medida contra um padrão invisível que Dona Lúcia fazia questão de manter. À medida que o almoço avançava, Dona Lúcia foi deixando de lado a cordialidade inicial e passou a conduzir a conversa de forma cada vez mais direcionada. Enquanto servia a sobremesa, comentou em tom de aparente inocência que sempre admirou pessoas que sabiam honrar tradições e que, em sua opinião, certos gestos simples revelavam caráter. Embora não mencionasse nomes, todos ali sabiam a quem se referia. Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas manteve-se em silêncio, consciente de que qualquer reação poderia ser usada contra ela. Depois, vieram as comparações mais explícitas. A sogra começou a relembrar situações de outras famílias conhecidas, destacando como certas noras eram cuidadosas ao trazer lembranças em visitas, ou como faziam questão de agradar sogros com pequenos presentes. Era como se cada história fosse uma lição disfarçada, um recado lançado de forma indireta, mas com um alvo claro. Clara se perguntava até onde aquela insistência iria e se algum dia seria vista por quem era, sem precisar passar por testes invisíveis. Nesse ambiente, Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. Ele tentava interromper ou mudar de assunto, mas a mãe voltava a tocar no mesmo ponto com novas histórias e exemplos. Clara percebeu o dilema do marido. De um lado, a obrigação de proteger a esposa. Do outro, o medo de confrontar a mãe em público e criar um racha aberto dentro da família. O silêncio dele, no entanto, acabava soando como cumplicidade, deixando Clara ainda mais isolada diante da pressão. O sogro, por sua vez, assistia à cena com uma calma desconcertante. Quando percebia que as indiretas se tornavam mais incisivas, tentava suavizar o clima com comentários sobre outros assuntos, mas sem enfrentar a esposa diretamente. Esse comportamento reforçava em Clara a sensação de que Dona Lúcia sempre esteve acostumada a impor sua vontade sem grandes resistências. Assim, cada gesto de gentileza do sogro parecia genuíno, mas também impotente diante da postura dominante da esposa. No fim do almoço, o clima era de aparente cordialidade, mas por baixo da superfície, a tensão havia crescido. Clara saiu da casa com a nítida impressão de que aquele encontro não tinha sido um recomeço, como prometia a mensagem de reconciliação, mas uma nova prova de que a sogra continuava no controle da narrativa. O que antes parecia um conflito isolado já se mostrava como parte de um padrão. A tentativa constante de marcar território, de reforçar tradições e de manter Clara em uma posição de inferioridade. Quando chegaram em casa depois do almoço, Clara e Ricardo entraram em silêncio, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. Dessa vez, porém, Clara não conseguiu conter o que vinha acumulando dentro de si. Sentou-se no sofá, olhou fixamente para o marido e disse, em tom firme, que não poderia continuar vivendo sob aquele tipo de tratamento. Explicou que não era apenas sobre presentes, tradições ou comparações, mas sobre dignidade. Para ela, a situação deixava claro que a sogra não estava disposta a aceitá-la como parte da família, sem impor uma série de provas e cobranças. E isso se tornava insustentável.
Ricardo, ainda preso ao papel de mediador, tentou inicialmente argumentar que sua mãe era daquele jeito mesmo e que talvez fosse mais fácil ignorar certas provocações. Mas Clara não aceitou essa saída. Disse que não queria se acostumar com humilhações disfarçadas de tradição e muito menos carregar sozinha o peso da relação. A fala dela foi mais longa do que de costume, carregada de pausas, mas com uma clareza que surpreendeu o próprio Ricardo. Era como se a paciência tivesse chegado ao limite e não houvesse mais espaço para justificativas que diminuíssem a gravidade do que havia acontecido. Diante da firmeza da esposa, Ricardo finalmente começou a enxergar que evitar o conflito não resolveria nada. O silêncio dele, que até então funcionava como um escudo, na prática apenas fortalecia a postura da mãe. Reconheceu que, se continuasse dessa forma, estaria colocando Clara em uma posição de constante vulnerabilidade. Foi nesse momento que os dois chegaram a um acordo. Seria necessário estabelecer limites claros. Não se tratava de cortar laços ou romper a convivência, mas de deixar explícito que não aceitariam mais humilhações, diretas ou indiretas. Eles combinaram uma espécie de sinal silencioso para encontros futuros. Se alguma situação se tornasse insuportável, Clara faria um gesto discreto e Ricardo interviria imediatamente, mudando de assunto ou encerrando a conversa. Também decidiram que, em casos mais graves, não hesitariam em se retirar, mesmo que isso fosse interpretado como desrespeito. Para Clara, esse acordo representava uma forma de proteção mínima. Para Ricardo, era uma maneira de mostrar que estava disposto a escolher a esposa, mesmo que isso implicasse enfrentar a mãe. Ainda assim, ambos sabiam que transformar esse plano em prática seria o verdadeiro desafio, já que Dona Lúcia não estava acostumada a ser contrariada. Algumas semanas depois, veio a notícia de que o aniversário de Alberto seria comemorado em um jantar simples, apenas para familiares próximos. Clara e Ricardo sabiam que aquele encontro seria o primeiro teste real do acordo feito entre eles. Para evitar novos constrangimentos, Clara decidiu preparar algo especial, não como imposição da sogra, mas como um gesto genuíno de carinho pelo sogro. Escolheu um presente simples, um livro que havia comentado em uma das conversas rápidas com ele, acompanhado de um bolo feito por ela mesma. A decisão de levar algo não estava ligada a medo ou obrigação, mas ao desejo de mostrar que sabia retribuir atenção de forma sincera, sem se dobrar ao peso das comparações. Quando chegaram a casa, Dona Lúcia recebeu os dois com um olhar atento, como quem já procurava sinais para avaliar. O presente foi entregue diretamente a Alberto, que abriu um sorriso sincero ao ver o livro, dizendo que não esperava por aquilo. Clara sentiu por alguns segundos um alívio ao perceber a reação positiva dele, como se finalmente tivesse conseguido atravessar a barreira da formalidade. O sogro parecia de fato contente, não pelo valor do objeto, mas pelo cuidado em lembrar de algo que era importante para ele. Esse pequeno momento de naturalidade contrastava com o olhar contido de Dona Lúcia, que, embora não tivesse feito nenhuma crítica aberta, mantinha a postura de quem observava cada detalhe. Durante o jantar, o clima oscilava entre a leveza proporcionada pelas conversas com Alberto e a tensão criada pelas pausas silenciosas da sogra. Clara percebeu que, mesmo sem falar, Dona Lúcia tentava marcar sua presença por meio de gestos e olhares. O bolo caseiro, colocado à mesa ao final, foi recebido com elogios do sogro e de outros familiares presentes, o que tornou a cena mais confortável para Clara. Ainda assim, havia no ar uma sensação de que a sogra não estava disposta a aceitar com naturalidade o gesto. Ao invés de agradecer, limitou-se a dizer que não precisava ter se dado ao trabalho. Frase curta, mas carregada de uma ironia que só reforçava sua resistência. Para Clara, o jantar foi um aprendizado. Percebeu que mesmo quando fazia algo de forma espontânea, Dona Lúcia encontrava meios de reduzir o valor de seus gestos. Ao mesmo tempo, compreendeu que não deveria pautar suas escolhas pelo julgamento constante da sogra.
A alegria sincera de Alberto e o apoio discreto de Ricardo foram suficientes para mostrar que havia espaço para construir uma relação mais equilibrada, mesmo diante da resistência da matriarca. No caminho de volta para casa, Clara e Ricardo não precisaram de muitas palavras para entender que haviam passado juntos pelo primeiro desafio do pacto. Ainda que a tensão continuasse, a certeza de que poderiam enfrentar as situações lado a lado trazia um novo fôlego para a relação. Alguns dias depois do aniversário, Clara começou a notar um movimento diferente no grupo de mensagens da família. Até então, as conversas ali eram pontuais, geralmente para combinar encontros ou compartilhar fotos de eventos, mas de repente Dona Lúcia passou a escrever com mais frequência. Suas mensagens, embora nunca citassem nomes diretamente, traziam um tom de crítica disfarçada de conselho. Em um dia, escreveu que as famílias se fortalecem quando todos aprendem a respeitar as tradições, e em outro, comentou que há quem precise de tempo para compreender a importância dos gestos de gratidão. Para quem lesse sem conhecer o contexto, poderiam parecer frases genéricas, mas Clara sabia que eram recados claros, lançados para atingir sem confronto direto. Ricardo, ao perceber a mudança de tom no grupo, tentou ignorar inicialmente. No entanto, a insistência da mãe começou a incomodá-lo, pois cada nova mensagem reforçava a ideia de que Clara ainda estava sendo julgada, mesmo após o esforço feito no aniversário do pai. Outros familiares, sem entender a fundo a situação, reagiam às mensagens com emojis de concordância, como se endossassem os comentários da matriarca. Isso criava uma sensação ainda mais difícil para Clara. Além de enfrentar a sogra, agora parecia que a família inteira estava assistindo e, de certa forma, participando do julgamento velado. Em uma manhã, após mais uma mensagem cheia de indiretas, Ricardo tomou uma decisão inesperada. Escreveu no grupo, de forma respeitosa, que acreditava que cada pessoa demonstrava carinho à sua maneira e que o mais importante não era seguir regras rígidas, mas sim valorizar a presença e a intenção de estar junto. A resposta dele quebrou o silêncio habitual, gerando um clima de desconforto imediato. Alguns parentes se calaram, outros enviaram mensagens neutras para mudar de assunto, e Dona Lúcia demorou mais de 1 hora para responder. Quando finalmente escreveu, limitou-se a dizer que não estava falando de ninguém em especial. Mas a demora e a escolha cuidadosa das palavras deixaram claro que o recado havia atingido o alvo. Para Clara, aquele momento teve um significado especial. Pela primeira vez, Ricardo se posicionava de forma pública, não apenas em conversas privadas. Embora a defesa dele tivesse sido feita em tom moderado, ela representava um passo importante. A confirmação de que não seria deixada sozinha diante das indiretas constantes. Ao mesmo tempo, Clara sabia que essa atitude provavelmente teria consequências, já que Dona Lúcia não era o tipo de pessoa que aceitava ser contrariada, muito menos diante da família. A expectativa do que viria a seguir trouxe tanto alívio quanto apreensão, como se cada pequeno avanço viesse acompanhado de uma nova batalha no horizonte. No dia seguinte à intervenção de Ricardo no grupo da família, Dona Lúcia resolveu agir de forma direta. Ligou para o filho cedo, com a voz carregada de emoção, dizendo que não queria brigas nem mal-entendidos. Pediu que ele e Clara fossem até sua casa para conversar pessoalmente, porque certas coisas não se resolvem por mensagens. Ricardo, acreditando que seria uma oportunidade para encerrar de vez a tensão, aceitou o convite, apesar da expressão de desconfiança de Clara, que já antecipava o tipo de encontro que encontraria. Quando chegaram, Dona Lúcia os recebeu sozinha, sem a presença de Alberto, o que reforçou ainda mais a impressão de que aquele momento havia sido cuidadosamente planejado. Ela começou a conversa dizendo que estava arrependida e que não queria que Clara se sentisse rejeitada. Suas palavras, no entanto, vinham acompanhadas de ressalvas. Logo após dizer: "Me desculpe se fui dura", acrescentava que tinha sido levada a agir assim porque não conseguia aceitar quando alguém desconsiderava valores tão importantes. Era uma forma de pedir desculpas e, ao mesmo tempo, transferir a responsabilidade para Clara,
como se o erro inicial tivesse sido dela, e não da reação exagerada da sogra. Clara escutou em silêncio, mas dentro de si, a sensação de desconforto aumentava. Percebia que o pedido de desculpas era mais uma estratégia para encerrar o assunto sob os termos da sogra, do que uma tentativa real de reparar a situação. A cada frase, Dona Lúcia se colocava como alguém sensível, incompreendida, que reagira apenas porque valorizava demais a família. O tom melodramático reforçava essa imagem, e Clara sentiu que qualquer resposta dela poderia ser usada para reforçar a narrativa de que a sogra estava sendo injustamente atacada. Ricardo, por sua vez, parecia dividido. Ficava aliviado ao ouvir a palavra desculpa, mas incomodado com as condições que vinham em seguida. Tentou suavizar a situação, dizendo que todos estavam aprendendo a conviver e que o importante era seguir em frente. Para Clara, no entanto, aquela conversa não significava um recomeço, mas apenas a confirmação de que a sogra não mudaria sua postura. Em vez de reconhecer seus excessos, preferia moldar os fatos para sair como vítima e manter sua posição de autoridade. Ao deixar a casa, Clara tinha a clara percepção de que aquele pedido de desculpas não encerrava nada, apenas inaugurava uma nova fase do conflito, agora mais sutil e ainda mais difícil de enfrentar. Após o encontro marcado pelo pedido de desculpas ambíguo de Dona Lúcia, Ricardo começou a sentir que estava perdendo o controle da situação. As conversas dentro de casa tornavam-se cada vez mais tensas e ele percebia que, por mais que tentasse amenizar, Clara já não aceitava explicações vagas nem justificativas que colocassem a sogra como vítima. Foi nesse cenário que ele sugeriu algo diferente: procurar alguém de fora para ajudar. Não queria levar o problema para psicólogos ou terapeutas, temendo a resistência da mãe, mas pensou em uma figura respeitada pela família, alguém que poderia mediar sem causar estranhamento. Assim, mencionou o nome do Padre Antônio, líder da paróquia que a mãe frequentava há anos e cuja opinião ela costumava levar a sério. Clara recebeu a ideia com reservas. Não acreditava que Dona Lúcia mudaria sua forma de agir apenas porque um terceiro interviria, mas concordou por acreditar que ao menos seria uma tentativa de colocar limites de maneira mais clara. O encontro foi marcado para uma tarde de domingo, no salão paroquial, em um ambiente neutro, longe da casa da sogra, onde ela costumava dominar a situação. Quando chegaram, Dona Lúcia parecia calma, até cordial, como se o simples fato de estar diante do padre já a tivesse colocado em uma posição de maior cuidado com as palavras. Padre Antônio começou a conversa com um tom conciliador, ressaltando a importância do respeito mútuo dentro de uma família. Disse que o amor não deveria se confundir com controle e que cada geração tinha formas diferentes de demonstrar afeto. Procurou destacar que Clara trazia consigo uma maneira própria de expressar carinho e que isso não diminuía seu valor nem a tornava menos digna de respeito. Embora suas palavras fossem ditas em tom suave, deixavam claro que a rigidez de Dona Lúcia precisava ser repensada. Dona Lúcia ouviu, mas reagiu com uma mistura de concordância superficial e justificativas veladas. Dizia entender a necessidade de respeitar diferenças, mas em seguida acrescentava que sua preocupação era preservar as tradições que sempre mantiveram a família unida. Tentava mostrar-se aberta, mas logo recuperava a narrativa que a colocava como guardiã dos valores, transferindo para Clara a responsabilidade de se adaptar. Ricardo observava tudo em silêncio, consciente de que, mesmo diante da autoridade do padre, sua mãe não abandonava o papel de quem precisava ditar as regras. Para Clara, aquele encontro serviu menos como um espaço de reconciliação e mais como um retrato fiel do que estava em jogo. Percebeu que não bastava esperar mudanças vindas da sogra, porque a disposição dela em ceder era mínima. O máximo que se poderia conseguir eram ajustes superficiais, sempre acompanhados de ressalvas. Ao sair do salão, Clara carregava a certeza de que precisaria contar, antes de tudo, com a firmeza do próprio casal. Se Ricardo não sustentasse o pacto de limites,
Nenhuma mediação externa teria força suficiente para equilibrar a relação. Com a aproximação do casamento, Clara acreditava que, enfim, os dias seriam preenchidos por entusiasmo e expectativa. Porém, logo percebeu que os preparativos se transformariam em mais um terreno de disputa com Dona Lúcia. Cada decisão simples, a lista de convidados, o tipo de música, o cardápio, era contestada com firmeza pela sogra, que dizia estar apenas ajudando, mas, na prática, tentava assumir o controle de cada detalhe. Para Clara, o sonho de organizar uma cerimônia que refletisse sua história com Ricardo foi rapidamente substituído pelo desgaste de enfrentar constantes interferências que deixavam claro o quanto Dona Lúcia enxergava o evento como uma extensão de sua própria autoridade. Um dos pontos mais delicados surgiu quando se discutiu a lista de convidados. Clara e Ricardo haviam planejado algo íntimo, restrito a amigos próximos e familiares diretos. Mas Dona Lúcia insistia em incluir parentes distantes, vizinhos antigos e até conhecidos de igreja, afirmando que seria uma falta de respeito deixá-los de fora. O argumento parecia mais uma forma de inflar sua própria imagem social do que um verdadeiro cuidado com o casal. Ricardo tentava negociar, mas cada vez que reduzia a lista, a mãe reagia com frases dramáticas, insinuando que estava sendo desconsiderada. Para Clara, aquilo soava como uma tentativa de transformar um momento íntimo em uma vitrine pública da família. As discussões não se limitavam aos convites. O vestido de Clara também virou tema de disputa. Dona Lúcia sugeria modelos mais conservadores, afirmando que era importante manter a tradição e a dignidade. Quando Clara escolheu algo diferente, mais próximo de sua personalidade, a sogra não escondeu o desapontamento, insinuando que ela queria chamar atenção, em vez de se portar como uma verdadeira esposa. A crítica não foi feita abertamente em frente a todos, mas em comentários sussurrados que acabaram chegando aos ouvidos de Clara por meio de Marina, a irmã de Ricardo. Isso só reforçava a sensação de que, mesmo quando não confrontava diretamente, Dona Lúcia encontrava formas de minar a confiança da nora. Diante desse cenário, Ricardo começou a perceber que os preparativos, que deveriam aproximar o casal, estavam se tornando um teste de resistência para Clara. Cada decisão exigia paciência, firmeza e, sobretudo, união entre os dois. Em alguns momentos, ele intervinha de maneira clara, lembrando a mãe que o casamento era deles e não dela. Em outros, porém, sua postura hesitante permitia que Dona Lúcia voltasse a impor sua visão. Para Clara, essa oscilação era dolorosa, pois confirmava que o maior desafio não era apenas lidar com a sogra, mas também garantir que Ricardo não fosse arrastado de volta ao papel de filho obediente, em vez de parceiro de vida. O momento decisivo veio quando Dona Lúcia insistiu para que a cerimônia fosse realizada na igreja onde ela mesma havia se casado. Argumentava que seria uma forma de manter a tradição da família, repetindo a cada conversa que não via sentido em mudar o local. Clara, no entanto, já havia escolhido com Ricardo um espaço mais simples e íntimo, que representava o casal e não apenas a história dos pais dele. Depois de semanas ouvindo indiretas e sugestões que soavam mais como ordens, Clara reuniu coragem e disse não, de forma clara e firme, diante da sogra e de Ricardo. Explicou que respeitava a tradição, mas que o casamento era deles, e que não abriria mão de celebrar o início da vida a dois em um lugar que tivesse o significado que escolheram juntos. A reação de Dona Lúcia foi imediata. O semblante dela mudou, e sem esconder a decepção, acusou Clara de estar rompendo com os costumes e de não valorizar a família. As palavras ecoaram na sala como uma sentença, deixando o ambiente pesado. Ricardo tentou intervir, mas a sogra não lhe deu espaço. Clara, dessa vez, não recuou, nem se justificou em excesso. Limitou-se a repetir com calma que aquela era a decisão final. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discussão. Foi a primeira vez que Clara sentiu que havia marcado um limite concreto.
mesmo correndo o risco de criar um distanciamento ainda maior com a sogra. Alguns dias depois, a tensão acumulada transbordou em um jantar organizado como prévia para o casamento. A ideia inicial era reunir as duas famílias em clima de celebração, mas desde o início, o ambiente parecia carregado. Dona Lúcia chegou cedo, ocupou a cabeceira da mesa e conduziu a conversa de maneira a reforçar seu papel central, comentando sobre o quanto havia se dedicado à criação de Ricardo e o quanto esperava que o casamento fosse à altura do esforço que sempre fez pela família. Embora não mencionasse Clara diretamente, a mensagem era clara. Tratava-se de mais uma tentativa de reafirmar sua autoridade. No meio da refeição, um comentário atravessado mudou o tom da noite. Ao falar sobre os preparativos, Dona Lúcia disse em voz alta que estava triste por não ver a tradição da família respeitada no local escolhido para a cerimônia. O comentário, feito diante de todos, soou como uma acusação pública, e Clara sentiu a pressão de vários olhares se voltarem para ela. Tentou manter a calma, mas a atmosfera já estava quebrada. Ricardo, dessa vez, não ficou em silêncio. Disse de forma firme que a decisão já havia sido tomada e que não voltariam atrás. O choque foi imediato. A sogra levantou-se, alegou sentir-se desrespeitada e deixou a mesa antes do final do jantar, transformando o que deveria ser uma celebração em uma cena de constrangimento coletivo. Clara saiu do jantar com uma mistura de sentimentos. Por um lado, havia o desconforto de ver um encontro tão importante terminar em conflito. Por outro, havia a sensação de que, finalmente, Ricardo havia se posicionado com clareza diante da mãe. A noite que deveria aproximar as famílias acabou revelando de forma incontornável que a relação com Dona Lúcia nunca seria simples. A partir dali, Clara compreendeu que a convivência futura dependeria não apenas de paciência, mas de coragem para sustentar escolhas, mesmo quando elas significassem enfrentar rupturas públicas e dolorosas. Depois do jantar marcado pelo confronto aberto, Clara e Ricardo decidiram que precisavam de distância. Não foi uma decisão fácil, especialmente para Ricardo, acostumado a conviver com a mãe de forma quase diária. Mas a intensidade dos últimos episódios havia deixado claro que a relação não podia continuar no mesmo ritmo. Durante algumas semanas, evitaram visitas, limitaram-se a mensagens rápidas e recusaram convites para encontros familiares. Para Clara, esse afastamento trouxe um alívio imediato, como se pudesse finalmente respirar, sem a constante sensação de estar sendo observada e julgada. Para Ricardo, foi um período de reflexão silenciosa, em que começou a perceber o quanto a vida com Clara exigiria escolhas diferentes das que sempre fizera. Esse distanciamento não passou despercebido por Dona Lúcia. Acostumada a centralizar tudo, ela sentiu o vazio deixado pelo casal e, em vez de buscar diálogo, interpretou o afastamento como uma afronta pessoal. Comentava com parentes e vizinhos que os jovens não respeitam mais os mais velhos e insinuava que estava sendo esquecida. Clara sabia desses comentários por meio de Marina, a irmã de Ricardo, que servia de ponte entre os dois lados. Ainda assim, escolheu não reagir. Entendia que, naquele momento, a melhor forma de proteger sua relação era manter a calma e esperar que o silêncio falasse mais alto do que qualquer explicação. O tempo sem contato direto fortaleceu o casal. Pela primeira vez, puderam viver uma rotina sem interferências, compartilhando pequenos gestos e planos futuros, sem o peso da aprovação externa. Essa experiência mostrou a Ricardo que a vida ao lado de Clara não precisava ser constantemente negociada com a família. O espaço conquistado pelo distanciamento, ainda que temporário, foi fundamental para que ele começasse a enxergar o casamento como uma nova unidade, independente, que precisaria aprender a se proteger dos conflitos externos. Foi nesse período de silêncio que chegou a notícia da doença de Alberto. O sogro, até então discreto e sempre distante dos embates mais diretos, precisou ser internado após um mal-estar repentino. A informação caiu como um peso sobre o casal,
e Ricardo não hesitou. Disse que precisavam ir ao hospital imediatamente. Clara, apesar da tensão que ainda sentia em relação à sogra, não cogitou recusar. Sabia que aquele momento não era sobre conflitos familiares, mas sobre solidariedade. No hospital, encontraram Dona Lúcia ao lado do marido, visivelmente cansada e fragilizada. A cena contrastava com a postura autoritária a que todos estavam acostumados. Pela primeira vez, Clara a viu sem o controle total da situação. O reencontro não teve explosões nem críticas, mas um silêncio carregado, em que a presença de Clara foi notada mais do que qualquer palavra. Ela ajudou em pequenos gestos, trouxe água, ajustou a manta do sogro, ofereceu apoio nos corredores, e esses atos simples falaram por si. Alberto, mesmo debilitado, sorriu ao vê-la, como se quisesse agradecer silenciosamente por estar ali. Dona Lúcia, ainda que não dissesse nada diretamente, não pôde ignorar a postura da nora. Era evidente que naquele momento de fragilidade, a presença de Clara trazia algum conforto. Para Ricardo, esse episódio foi revelador. Mostrou que, apesar de todas as tensões, era possível que a relação entre sua esposa e sua mãe passasse por brechas de trégua, mesmo que temporárias. Clara, por sua vez, não se iludia. Sabia que aquele aparente equilíbrio era fruto da gravidade da situação e não de uma mudança profunda. Ainda assim, percebeu que, ao agir com dignidade, conseguia ocupar um espaço dentro daquela família que não dependia de aprovação explícita, mas de gestos concretos que falavam por si. Dias depois da alta de Alberto, quando a rotina começava a se estabilizar, Dona Lúcia pediu para encontrar Clara a sós. O convite surpreendeu, pois até então todos os contatos tinham sido mediados por Ricardo ou ocorridos em situações de grupo. Clara hesitou, mas aceitou, entendendo que talvez fosse o momento de esclarecer algo que vinha se arrastando desde o início da convivência. O encontro aconteceu na própria casa da sogra, em uma sala silenciosa, sem a presença de outros familiares. No início, Dona Lúcia manteve o tom que já era conhecido. Falava sobre o quanto se sacrificara pela família, sobre como via no filho um reflexo de seus esforços e sobre a responsabilidade de manter tradições. Porém, aos poucos, sua voz perdeu a rigidez e deu espaço para algo mais próximo de vulnerabilidade. Disse que sentia medo de ser esquecida e que, ao ver Clara ocupar um espaço central na vida de Ricardo, reagia de forma exagerada. Não chegou a reconhecer de maneira direta os episódios de humilhação, mas, pela primeira vez, admitiu que seu comportamento estava ligado a inseguranças pessoais. Clara escutou atentamente e respondeu com firmeza, mas sem agressividade. Explicou que não queria substituir ninguém nem apagar a importância da sogra na vida de Ricardo, mas que precisava ser respeitada como companheira dele. Disse que desejava construir uma relação sem jogos de poder, baseada em mínimos gestos de consideração mútua. As palavras foram diretas, sem rodeios, e mesmo que Dona Lúcia não concordasse em tudo, não houve interrupções ou reações explosivas. O silêncio posterior foi carregado, mas representou um avanço. Era o sinal de que, finalmente, uma conversa havia ocorrido sem gritos, acusações ou comparações. Com o passar dos meses, a convivência passou a se reorganizar em torno de limites mais claros. Clara e Ricardo mantiveram a decisão de priorizar sua vida a dois, escolhendo cuidadosamente os momentos de visita e evitando cair em armadilhas de discussões antigas. Dona Lúcia, ainda que continuasse rígida em muitos aspectos, começou a medir mais suas palavras, talvez por perceber que o casal não estava mais disposto a aceitar provocações silenciosas ou humilhações veladas. O sogro, recuperado da doença, tornou-se uma figura de equilíbrio, oferecendo apoio discreto e servindo de ponte em momentos de tensão. Clara, ao olhar para trás, compreendia que a relação com a sogra nunca seria simples ou totalmente harmoniosa. Haveria sempre diferenças de valores, choques de personalidade e disputas sutis por espaço. No entanto,
também percebia que havia conquistado algo fundamental: o direito de não ser moldada pelo medo das reações de Dona Lúcia. Aprendeu que respeito não se pede com palavras, mas se constrói com firmeza, consistência e escolhas que demonstram onde estão os limites. O casamento aconteceu de forma mais íntima do que Dona Lúcia sonhava, mas com a autenticidade que Clara e Ricardo desejavam. Não foi um final de conto de fadas, mas um recomeço marcado por equilíbrio e pela consciência de que a paz familiar não depende de agradar a todos, e sim de manter a dignidade diante dos conflitos. Para Clara, aquele caminho deixou claro que o verdadeiro vínculo com Ricardo não se definiria pela aprovação externa, mas pela força que os dois encontrariam em caminhar lado a lado, mesmo diante de olhares críticos. Era, enfim, o início de uma vida em que as escolhas do casal teriam mais peso do que qualquer tradição imposta.